Então, vocês já aprenderam estafilococcus, a gente já assistiu essa aula, então vocês podem agora seguir para os primos dos estafilococcus, né? Podemos dizer assim, entre aspas, que são os streptococcus. Os streptococcus também são cocos gram-positivos, eles morfologicamente se parecem muito com os estafilococcus, mas ao contrário, os estáfilos, eles possuem uma série de limitações no seu crescimento, são bactérias um pouco mais frágeis, um pouco mais limitadas, né, na sua disseminação no ambiente, e eles possuem uma série de limitações, mas eles também podem causar uma grande variedade de infecções e são tão importantes na saúde humana quanto os estafilococcus. Bom, os streptococcus, eles fazem parte de um gênero que envolve mais de 100 espécies. Então, é um gênero muito mais numeroso que os estafilococcus, tá? Você tem as bactérias que fazem parte da microbiota, ou seja, bactérias que vivem normalmente no nosso organismo sem causar muitos problemas, mas a gente tem também dentro desse gênero os patógenos clássicos, ou seja, bactérias virulentas que estão aptas a causar um processo infeccioso. Os streptococcus, como eu já mencionei, são cocos gram-positivos, e assim como os estafilococcus, eles não formam esporos. Mas eles não se apresentam em cachos. Ao contrário, eles se apresentam em cadeias, no formato de uma corrente. Strepto, em grego, significa corrente. Então, eles são as bactérias em forma de coco que se apresentam nesse formato de corrente. Diferentemente dos estafilococcus, que crescem até em miolos de pão, os streptococcus eles são fastidiosos, ou seja, eles necessitam do agar-sangue obrigatoriamente. É claro que a gente cultiva muitas vezes os estafilococcus em agar-sangue, mas não é necessário, você pode colocar um meio mais simples que o estafilococcus cresce. Os streptococcus não, eles vão necessitar obrigatoriamente do agar-sangue, e em meios menos ricos, eles não são capazes de crescer. Os streptococcus são também capnofílicos, ou seja, eles não se dão muito bem em grandes quantidades de oxigênio e eles precisam de uma atmosfera com mais gás carbônico. Então, quando eles estão numa atmosfera com muito oxigênio, eles normalmente crescem muito pouco, ficam muito fragilizados. Uma das razões para isso acontecer é que eles são catalase negativos, ou seja, eles não possuem aquela enzima que os estafilococcus têm, que faz com que eles destruam a água oxigenada. Eles não conseguem reagir bem às espécies reativas de oxigênio. Então, mediante o contato com uma água oxigenada, os streptococcus não clivam essa substância, gerando oxigênio e água. Na verdade, eles não produzem nenhum tipo de molécula, porque eles não clivam essa água oxigenada, e eles vão morrer na presença dessa substância. As espécies de streptococcus, elas podem ser divididas de acordo com o padrão de hemólise que é visualizado quando elas são semeadas no agar-sangue. Enquanto os estafilococcus são divididos apenas em coagulase positivos e coagulase negativos, sendo que a espécie Staphylococcus aureus é a espécie mais patogênica, ela é coagulase positiva, os streptococcus, as espécies estão distribuídas de acordo com o seu padrão de hemólise. É assim que a gente consegue começar a identificar os streptococcus. Então, quando você pega uma amostra de streptococcus e coloca para crescer, faz a semeadura numa placa de agar-sangue, você pode obter 3 padrões diferentes de hemólise. Essa bactéria pode lisar totalmente aquele sangue, provocando uma hemólise total, onde aquelas hemácias vão ficar totalmente lisadas, e a gente vai chamar esse padrão de beta-hemólise, e essas bactérias são os beta-hemolíticos. Os streptococcus podem causar uma hemólise parcial, onde somente uma parte da hemoglobina é digerida, e aí você visualiza ao redor das colônias um crescimento um pouco esverdeado, escurecido, e isso é característico dos alfa-hemolíticos. Ou então você pode ter amostras que não clivam as hemácias, não provocam nenhum tipo de hemólise. Essas são as amostras não hemolíticas ou gama-hemolíticos. Então, a gente tem os alfa, os beta e os gama-hemolíticos, sendo que os beta-hemolíticos lisam totalmente o sangue, os alfa-hemolíticos lisam parcialmente e os gama-hemolíticos não lisam o sangue. Quando a gente vai observar os streptococcus de relevância médica, a gente percebe que essas amostras todas, as espécies patogênicas, elas são beta ou alfa-hemolíticos.
Existem bactérias patogênicas gamemolíticas, mas elas não são as principais. E a gente vai falar para vocês só as espécies mais relevantes em termos de infecção. Então, dentre aquelas que lisam completamente as hemácias e que a gente chama de beta-hemolíticos, a gente pode observar que essas bactérias têm na sua superfície, na sua parede celular, um tipo de açúcar que a gente chama de carboidrato C. A caracterização desses carboidratos faz com que a gente possa agrupar essas bactérias no que a gente chama de grupos de Lancefield, né? Isso foi postulado por uma pesquisadora muito famosa da década de 20, muitos anos atrás, chamada Rebecca Lancefield. Ela fez um estudo muito completo sobre os carboidratos que existiam nas paredes celulares das bactérias Streptococcus beta-hemolíticas e ela conseguiu demonstrar que existiam dois grupos principais, né, que ela chamou de A e B. E no grupo A você encontrava uma espécie muito importante, que é o Streptococcus pyogenes, e no grupo B, o Streptococcus agalacti. Até hoje, algumas pessoas, e isso é muito comum na clínica, não se refere a bactéria Streptococcus pyogenes como Streptococcus pyogenes, mas sim Streptococcus do grupo A. Né? Assim como vocês vão ver também que os Streptococcus agalacti, eles em muitos locais nem são chamados de Streptococcus agalacti, mas de GBS ou de Streptococcus do grupo B. Tá? A gente bota GAS porque está em inglês, né? Grupo A, Streptococcus e grupo B, Streptococcus. Com relação aos alfa-hemolíticos, essa classificação pelo carboidrato não existe, porque os alfa-hemolíticos não possuem carboidrato C na sua parede. Quem possui carboidrato C são apenas os beta-hemolíticos, tá? Então os alfa-hemolíticos não entram nessa classificação. E a espécie mais relevante dentro dos alfa-hemolíticos é o Streptococcus pneumoniae. Bom, então vamos começar a falar dessas três espécies, né? Vamos começar com os beta-hemolíticos, onde está uma das espécies mais importantes e mais relevantes de infecções, que é o Streptococcus pyogenes, né? O Streptococcus do grupo A. Esse é um dos principais patógenos humanos, ele causa uma série de infecções, sendo que as mais importantes são as piodermites, que são infecções cutâneas muito parecidas com as foliculites de Staphylococcus aureus, e também a tonsilite, que antigamente a gente chamava de amidalite, né? Mas as amígdalas mudaram de nome, agora elas são as tonsilas, então a gente chama de tonsilite. Além disso, gera uma série de infecções mediadas por toxinas, como a fascite necrosante, que pode evoluir para o choque, a escarlatina, a erisipela, ou então o que a gente vai ver que são as sequelas pós-infecciosas, que é a febre reumática e a glomerulonefrite. A infecção por Streptococcus pyogenes, ela começa também com a aquisição do patógeno. Você não pode desenvolver uma infecção se você não tiver aquela bactéria presente no seu organismo, né? Então, essa bactéria a pessoa se contamina por essa bactéria, ela vai estabelecer uma colonização nas vias aéreas superiores, e aí no caso do Streptococcus ele vai colonizar a garganta, né? A narina é um território do Staphylococcus aureus. A garganta é o território do Streptococcus pyogenes, né? A faringe. A partir daí, em algum momento, pode ocorrer um desequilíbrio do organismo, um desequilíbrio da resposta imune, ou a bactéria se torna mais virulenta, de forma que ela começa a fazer uma lesão no tecido. E essa lesão leva ao processo que a gente chama de faringite, né? Ou tonsilite. A faringite ela vai se apresentar com aquela forma clássica da garganta inflamada, febre alta e placas purulentas nas tonsilas. A faringite normalmente se resolve com ou sem antibióticos, mas é possível que essas bactérias estejam produzindo toxinas pirogênicas. E as toxinas pirogênicas são várias, né? Não é uma ou duas, são vários tipos, sendo que as bactérias que estão causando a faringite, quando elas produzem toxinas pirogênicas, elas podem desencadear uma doença chamada escarlatina. A partir daí, a bactéria ela pode ser eliminada e gerar uma infecção sem sequelas, ou seja, sem um problema posterior, mas pode também, depois de umas semanas, desencadear a febre reumática. Tá? É possível também que esse patógeno seja adquirido, mas não cause uma colonização nas vias aéreas superiores, mas ele fique na pele e entre através de microfissuras, como acontece com o Staphylococcus aureus também, e aí ele vem a causar a piodermite, que é uma infecção muito parecida com a foliculite, o furúnculo. A piodermite, ela pode se disseminar pela pele,
causando um quadro muito grave chamado fascite necrosante, que pode evoluir para o choque. É possível também que a partir de uma infecção de pele a pessoa desenvolva uma erisipela, tá? Assim como era muito comum há muitos anos atrás, quando ainda não havia as noções de higiene, quando não se sabia, por exemplo, que era necessário lavar as mãos, era muito comum que as mulheres morressem após o parto. Isso era chamado febre puerperal, né? Puerpério, né? É aquele período após o parto. Isso acontecia porque muitos médicos e parteiras, eles faziam os partos sem lavar as mãos. E aí eles acabavam entrando em contato com pessoas doentes ou então com outras gestantes e levavam essas bactérias para as mulheres que eles iam atender. E isso desencadeava uma infecção muito grave que era responsável por uma alta taxa de mortalidade materna, tá? Isso hoje praticamente não existe, ainda bem. Mas, de qualquer forma, essa bactéria que causou a infecção de pele, ela pode também se resolver, né? Ou seja, a infecção pode ir embora, mas pode ser que cause, logo depois, uma sequela, chamada glomerulonefrite. Vamos começar com a infecção mais simples, né? Uma das mais simples causadas por Streptococcus pyogenes, que é a faringite streptocócica ou a tonsilite. É o quadro clássico, né, da dor de garganta infantil. 40% das crianças, quando apresentam dor de garganta, estão com uma faringite streptocócica. Os sintomas são muito claros e são muito comuns, que é a febre alta, calafrio, uma dor de garganta intensa. E quando você pede para a criança abrir a boca e falar uá, né? Isso aí é muito comum em pediatria. As tonsilas são visualizadas, estão muito edemaciadas, estão hiperemiadas, né, inflamadas e com placas purulentas, né? A placa purulenta, né, pus, Streptococcus pyogenes. Então, assim como o Staphylococcus, o Streptococcus é uma bactéria piogênica. Quando ele causa uma infecção, ele leva à produção de pus. Isso é um quadro muito clássico, que é tratado com amoxicilina, por exemplo. Os estreptococos ainda são bastante sensíveis a esse antibiótico. Agora, é possível também que essa infecção, que começa na tonsila, ela esteja sendo provocada por uma bactéria que produz uma toxina pirogênica. E essa toxina pirogênica, ao cair na corrente sanguínea, ela, uns 2 ou 3 dias depois do início da infecção de garganta, ela vai começar a se espalhar pelo organismo, levando a um quadro de eritema generalizado, que afeta as bochechas principalmente e o corpo inteiro com essas manchas vermelhas. Uma característica muito comum, porque esse sintoma, né, o da pele avermelhada, ele varia muito na intensidade e se a pele for mais escura, você tem dificuldade de visualizar. Mas um sintoma que é clássico e não tem como você não visualizar é a língua em morango. A toxina, quando ela afeta a língua, ela deixa a língua muito inflamada e as papilas gustativas elas ficam expostas, deixando a língua com aquele aspecto das sementinhas do morango. Essa é uma doença também séria que precisa ser controlada com antibióticos porque pode levar a óbito. A erisipela, ela também é uma infecção grave, né? Assim, não é extremamente grave, mas ela é uma infecção assim que causa uma dor muito grande, ela pode vir a causar um problema também de disseminação na corrente sanguínea e ele é muito comum em idosos. Ela é desenvolvida a partir das infecções de pele, das piodermites, né? Então, assim como a escarlatina, ela é uma evolução da infecção de garganta, né? A criança começa com a infecção de garganta, aquela bactéria produz toxina e evolui para uma escarlatina. A erisipela ela é uma consequência da piodermite. A pessoa começa com uma infecção de pele que às vezes ela nem percebe, aquela bactéria vai avançando e libera toxinas naquela região da pele e ali você tem um rash cutâneo muito marcado, que fica bem avermelhado, muito bem delimitado, você consegue ver a região de pele que está afetada pela erisipela e a parte que não está, né? Assim como aqui na perna a gente consegue visualizar, é muito comum em idosos e ela é dor nas pernas.
E ela também tem que ser tratada com antibióticos. Muitas vezes, as pessoas confundem, os médicos confundem a erisipela com a celulite estafilocócica, que a gente viu na aula de estafilococos. Mas a celulite, ela é uma coisa mais inflamada, você não consegue muito bem ver, a perna fica inchada e você não consegue ver onde começa e onde termina a celulite. Fica tudo muito inflamado. A erisipela não, você tem um edema bem delimitado, fica um vermelho bem vivo, ela fica mais vermelha do que necessariamente inflamada, né? Ela está afetando tecidos superficiais, ela afeta mais a pele, enquanto a celulite obrigatoriamente afeta o tecido adiposo abaixo da pele. Essa aqui, a fascite necrosante, ainda bem também, é uma apresentação bastante rara, né, das infecções estafilocócicas. Também evolui a partir de uma infecção de pele simples e ocorre quando a bactéria é bastante virulenta e produz muitas toxinas pirogênicas assim, que não são tão comuns, tá? Então não é um fato que ocorre o tempo inteiro, tá? Ainda bem, porque é uma situação bastante grave. Então, essa aqui, esse caso, essas fotos, elas são de um caso clínico de uma fascite necrosante, onde essa mulher, essa paciente, ela estava amamentando e as microfissuras que foram geradas no seio com a amamentação, elas foram uma porta de entrada para uma infecção de pele simples por Streptococcus pyogenes. Mas para azar, né, da paciente, era uma bactéria bastante virulenta, com um potencial de disseminação muito grande. Ela começou a causar um processo necrótico na região do mamilo, que avançou muito rapidamente, porque nesses casos a necrose avança muito rápido, e tomou todo o seio direito dessa paciente. Então, ela chega no hospital com essa apresentação, né? Esse tecido aqui, ele já está completamente morto, esse tecido tem que ser removido, e foi o que fizeram, foi feito um debridamento cirúrgico. O debridamento é quando o tecido morto é removido, né, e você deixa exposto o tecido vivo. Ela foi tratada com uma dose muito grande de antibióticos, foi feita uma antisepsia do local, essa região foi deixada aberta, né, porque se você fecha, é capaz de propiciar o crescimento de mais micro-organismos, então foi deixado aberto para ter uma cicatrização de dentro para fora. E após uns dias, ela começou a se recuperar bem, né? Ela teve uma evolução positiva. Aqui foi após alguns dias, e quando ela tem alta, já tá com o seio dessa forma. É claro que ficou uma apresentação assim muito, muito feia, né? Mas em comparação com como estava e com o desfecho do caso, ela teve até sorte, porque a taxa de mortalidade na fascite necrosante é muito alta, tá? A fascite necrosante, ela é esse processo aqui, quando você tem a necrose das fáscias musculares, né? Então, você tem a fascite, que é a necrose se espalhando. Porém, quando a necrose começa a se espalhar, você tem as toxinas sendo lançadas na corrente sanguínea. E aí a pessoa vai evoluir para o choque tóxico, que, mais uma vez, eu repito a vocês, como eu falei lá no Staphylococcus. Choque tóxico não é choque séptico. Você não tem bactéria no sangue, você tem toxina no sangue. E a presença da toxina vai levar a todos os eventos que vão culminar no choque. O que é o choque? O choque é aquela apresentação clínica onde a pessoa começa a ter uma inflamação, uma descarga de citocinas, né? Uma inflamação generalizada, aquela síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que se apresenta com febre, com elevação dos batimentos cardíacos, com queda na pressão arterial, enfim, todo um processo que vocês vão também aprender melhor na patologia. Bom, uma característica também dos estreptococos, e que Staphylococcus não possui, é o fato dele gerar sequelas não supurativas. O que é sequela? Sequela é uma lembrança, né? Um problema que fica depois de um evento. Então, por exemplo, todo mundo já ouviu falar, o paciente teve um AVC e ficou com uma sequela, né? Normalmente com o movimento comprometido. Então, ele fica com o movimento comprometido em decorrência de um evento que já até se curou, que é o AVC, certo? No caso da sequela não supurativa por estreptococos, é a mesma coisa. O paciente teve uma infecção,
Essa infecção se curou, então não existe mais bactéria no organismo, não existe mais pus no organismo, então é uma situação não supurativa, porque não tem mais pus, não tem mais bactéria, mas é uma patologia que fica de uma infecção passada. A principal sequela não supurativa da infecção estreptocócica é a febre reumática. A febre reumática hoje ela está em declínio, por causa até inclusive do uso de antibióticos, mas ela foi um problema que matou muita gente, né, antes dos antibióticos. Ela é um evento que ocorre após uma infecção de garganta, após uma faringite estreptocócica. Então, acontece com todo mundo? Não, é raro, né? Mas acontece que algumas pessoas, quando desenvolvem a tonsilite, quando a bactéria se instala e se multiplica na garganta, fazendo aquele quadro clássico de infecção, o sistema imune da pessoa, ele vai responder, gerando anticorpos. É isso que se espera, certo? Só que em algumas pessoas, esses anticorpos, que são específicos para os streptococcus pyogenes, eles acabam se ligando ao tecido cardíaco. E aí, você tem um problema sério, que é um anticorpo que, ao invés de destruir os streptococcus pyogenes, quer dizer, o anticorpo que destrói os streptococcus pyogenes, mas também reconhece e destrói o tecido das válvulas cardíacas. Isso é um problema porque você está causando um quadro de autoimunidade, né? Os seus anticorpos estão atacando o tecido do coração. Se isso acontece numa pessoa que tem infecções de garganta recorrentes, a cada episódio de faringite, você vai ter uma elevação no número de anticorpos e, consequentemente, um aumento na destruição das válvulas cardíacas, né? Então, depois de alguns anos, isso normalmente começa na infância, a pessoa passa a infância e na adolescência, início da vida adulta, lá pelos 20 anos, se isso não for tratado, a pessoa pode ir a óbito em decorrência dos problemas cardíacos que são gerados, né, a partir daí. Por isso que a pessoa, quando começa a ter infecções de garganta recorrente, muitas infecções, né, e muitas crianças têm faringite recorrente, é recomendável fazer o tratamento para retirar, né, as tonsilas. Já houve muito debate com relação a isso, sobre você remover as amígdalas, né? As amígdalas ou tonsilas, você remover porque são órgãos importantes, né? Elas têm um tecido linfóide nessa região, mas as tonsilas são os sítios dos streptococcus pyogenes. Então, quando você retira, você reduz a chance de infecção, né? E qual é o problema de você ter faringite recorrente? É você estar produzindo, né, de você ser um tipo de paciente que vai produzir anticorpos que possam estar atacando as válvulas. Quando é detectado que a criança tem algum risco de estar desenvolvendo febre reumática, ela tem que ser tratada imediatamente para esse problema, né? E aí ocorre um tratamento que é bem doloroso, que é benzetacil. Eu não sei se vocês já tomaram benzetacil, mas quem tomou sabe que é uma injeção muito dolorosa. A criança tem que tomar todo dia ou toda semana durante meses, né? Para você toda vez estar entrando em contato com o antibiótico para você eliminar qualquer chance de reativar uma infecção, porque a cada vez que você reativa a infecção, você aumenta o número de anticorpos e aumenta a agressão nas válvulas cardíacas. Então, a febre reumática, gente, muita gente confunde a febre reumática com a endocardite. É completamente diferente. A endocardite estafilocócica é quando a bactéria se aloja na válvula cardíaca. A febre reumática é quando a pessoa tem uma infecção de garganta que gera anticorpos e esses anticorpos se voltam contra a bactéria que está na garganta, mas também se voltam contra as válvulas cardíacas. Então, no caso da febre reumática, não existe bactéria na válvula. O que existe é um anticorpo que não deveria estar ligado ali, mas está, e quando o anticorpo se liga em qualquer tecido, ele causa destruição daquele tecido. Uma outra sequela não supurativa é a glomerulonefrite pós-streptocócica, que aí ocorre, enquanto a febre reumática ocorre após a infecção de garganta, a glomerulonefrite pode ocorrer após a piodermite, ou seja, após uma infecção de pele, a pessoa desenvolve um anticorpo para
eliminar aquela bactéria, mas esse anticorpo ele começa a se ligar nos glomérulos renais, tá? Diferentemente da febre reumática, que é um processo grave que tem que ser contido porque pode levar a pessoa à morte, a glomerulonefrite ela costuma ser autolimitada. Ninguém morre por glomerulonefrite, né? Apesar do nome, né? E apesar de estar afetando os glomérulos, que é uma coisa assim aparentemente séria, mas ela não é tão fatal, né? Normalmente essa infecção cura sozinho depois de algum tempo. As infecções por estreptococcus, seja elas quais forem, elas podem ser tratadas com penicilina, com beta-lactâmicos simples, porque as taxas de resistência são muito baixas. Enquanto o Staphylococcus é uma bactéria que consegue adquirir muitos genes de resistência, Streptococcus não tem essa capacidade. Então, você pode até hoje continuar tratando com penicilinas, porque eles não produzem penicilinases, tá? E quando produzem em baixa quantidade. Então, você pode tratar com benzetacil, que é a penicilina benzatina, a amoxicilina, né, ou a azitromicina. A fascite necrosante, por ser uma infecção mais grave e que vai ocasionar uma formação muito grande de tecidos mortos, é interessante você adicionar clindamicina, porque os tecidos necrosados costumam ter bactérias anaeróbias, e a clindamicina é um excelente antibiótico para bactérias anaeróbias. No caso aqui do tratamento com amoxicilina, eu falei para vocês que o Streptococcus é uma bactéria que quase não produz beta-lactamases, mas às vezes produz, né? Põe pouca quantidade. Não é que nem o Staphylococcus que produz uma quantidade imensa de beta-lactamases. O Streptococcus produz uma quantidade razoável, né? Então, quando isso acontece, se a criança começa a ser tratada com amoxicilina e não resolve, é possível tratar com amoxicilina mais ácido clavulânico, que é aquela molécula que é utilizada para blindar a molécula de amoxicilina e tentar evitar a destruição da amoxicilina pelas beta-lactamases bacterianas. Bom, então vamos falar agora de uma outra espécie que é muito importante também, que é o Streptococcus agalacti. Aí a gente continua dentro dos beta-hemolíticos, mas agora a gente está falando dos beta-hemolíticos do grupo B, né? O Streptococcus agalacti, ele é uma bactéria que também vive em mucosa, mas ele não vive na garganta, ele vive na mucosa genital, especificamente no canal vaginal. Normalmente ele vive no canal vaginal sem muitos problemas, é uma bactéria que vive até comensal, né? Ela vive ali sem causar infecções, mas uma coisa curiosa é que ele ocorre em até 20% das mulheres, mas em grávidas ele ocorre em até 40%. As mulheres gestantes, elas ficam mais predispostas a adquirir a colonização pelo Streptococcus agalacti. E aí tem um problema, porque no momento, se essa mulher tiver um parto natural, a criança ao passar pelo canal vaginal, ela pode entrar em contato com o Streptococcus agalacti. E aí é que vem o problema, porque essa bactéria no bebê, no recém-nascido, ela pode vir a causar pneumonia e meningite e ser fatal para o bebê. Tá? A meningite é um problema muito sério e a meningite por Streptococcus agalacti é a principal causa de meningite em bebês recém-nascidos, né? Em bebês até 3 meses, a meningite por Streptococcus agalacti é a principal complicação que aparece. Por isso, todas as grávidas devem fazer a pesquisa para verificar se elas são colonizadas pelo Streptococcus agalacti entre a 35ª e a 37ª semana de gestação. Não é interessante fazer antes, porque o objetivo aqui é você verificar próximo ao parto se essa gestante está colonizada. Porque se ela estiver, você imediatamente faz uma profilaxia para eliminar o Streptococcus agalacti com penicilina, ou então, não havendo essa possibilidade, ou se a colonização não for eliminada, você pode optar por um parto cesáreo. Agora, se fizer antes, fizer lá pelas 28ª, 30ª semana, é possível que seja feito um tratamento, mas até o parto demora tanto que a mulher pode se recolonizar. Então, é importante que durante o pré-natal, entre a 35ª e a 37ª semana,
ou o obstetra ou a enfermeira que esteja acompanhando o pré-natal, eles façam a coleta do suave vaginal, é passado um suave na região da vagina e também no ânus, para verificar, mandado para o laboratório, e o laboratório vai investigar se aquele suave tem a presença de Streptococcus agalacti. Isso é muito, olha, tem muito médico, muita enfermeira que não sabe disso, e muitas gestantes terminam só pré-natal sem nunca ter feito uma pesquisa para Streptococcus agalacti, né, e acabam colocando a vida dos seus bebês em risco. Aqui é só o caminho que essas infecções podem seguir, então a partir da colonização vaginal a bactéria pode ir até o caminho mais comum é a criança, ao nascer, ela entrar em contato com essas bactérias, e aí a bactéria atinge primeiramente o pulmão, né? E a criança pode vir a desenvolver pneumonia, e a partir da pneumonia a bactéria se dissemina para o sangue e para o cérebro. Agora, também é menos comum, mas é possível que a bactéria ela entre pela cavidade amniótica. É mais raro, mas pode acontecer, tá? E quando a aquisição da bactéria pelo recém-nascido é feita durante ainda no útero ou no momento exato do parto, a gente chama de infecção do tipo precoce, tá? Quando ela é adquirida depois, a gente chama do tipo tardio. Os adultos, eles normalmente, se forem desenvolver alguma infecção por Streptococcus agalacti, vão ser infecções urinárias. Mas caso a pessoa tenha imunossupressão, é possível que desenvolva também bacteremias e meningite. Se essa bactéria atingir por via transplacentária, né? Transplacentária não, perdão. Se ela atravessar a cavidade amniótica com um bebê ainda muito pequeno, pode ocorrer um aborto espontâneo. Se a criança já for maiorzinha, pode vir a gerar inclusive um parto prematuro. Então a pesquisa por Streptococcus agalacti na gestação é muito importante. Tá? Aqui eu coloco um pouco do diagnóstico, mas para vocês não é tão relevante assim. É importante saber que vocês devem, que a gestante deve ser submetida à coleta do suave vaginal, ou, se houver suspeita de infecção no recém-nascido, é coletado uma amostra clínica dessa criança. No laboratório, a gente faz um teste chamado CAMP, onde você coloca o Streptococcus agalacti em contato com o Staphylococcus aureus, né? E aí as hemolisinas, tanto do Streptococcus agalacti quanto do Staphylococcus aureus, elas vão atuar em sinergismo, ou seja, atuar em conjunto, aumentando, né? Uma potencializa a outra e você vê uma área de hemólise bem grande, que é uma coisa que não acontece, por exemplo, com a hemolisina do Streptococcus pyogenes. Mesmo em contato com a hemolisina do Staphylococcus aureus, você não vê essa potencialização. O tratamento, então, também com penicilina. De modo geral, os estreptococcus todos respondem muito bem à penicilina, mas é importante saber que para Streptococcus agalacti, a penicilina é 10 vezes mais concentrada do que para Streptococcus pyogenes. E concluindo a nossa aula de Streptococcus, eu falo sobre Streptococcus pneumoniae. Tem muita coisa para falar de Streptococcus pneumoniae, mas eu gosto de falar de uma forma mais sucinta, tá? Streptococcus pneumoniae a gente também chama de pneumococo, tá? Porque ele é o coco mais associado à pneumonia. É a principal causa de pneumonia comunitária. Aliás, a principal causa de hospitalização de adultos, se eu não me engano, no Brasil, é pneumonia causada por pneumococo, por Streptococcus pneumoniae. Uma bactéria que tem muitos fatores de virulência e ela tá adaptada a causar um quadro de pneumonia, né? Ela é presente em até 70% das pessoas, vive na nossa nasofaringe, né, na região entre a garganta e a narina, né, onde a cavidade nasal se encontra com a faringe, é lá que vive os Streptococcus pneumoniae. E a maioria das pessoas, gente, tem Streptococcus pneumoniae naturalmente. E às vezes, a maioria nunca desenvolve nenhum tipo de problema. Agora, algumas pessoas desenvolvem, né, e a maioria desses problemas é uma otite, a boa e velha dor de ouvido, né, a maior parcela das infecções causadas por Streptococcus pneumoniae, apesar da gente falar muito da pneumonia, mas a pneumonia não é a principal infecção que ele causa, é a otite, tá? Aí, a partir do ouvido, ele pode, por uma questão de aspiração, porque vocês sabem que o ouvido, a garganta, os seios da face, eles estão completamente conectados, né? Então, a partir do ouvido pode vir caindo muco, um pouco de bactéria, que pode atingir
até os pulmões. Aí você vai ter desenvolvimento de pneumonia. A pneumonia pode parar por aqui e se resolver, mas é possível, em 10% dos casos, que essa pneumonia evolua para uma bacteremia, que é a bactéria no sangue. E a partir daí, é possível, existe o risco do desenvolvimento de meningite. A gente vai ver nas aulas de meningites bacterianas, nas próximas aulas, que a meningite, ela é a meningite pneumocócica, ou seja, a meningite causada por Streptococcus pneumoniae, ela é uma doença muito importante, e o Streptococcus pneumoniae é uma das 3 principais causas de meningite que a gente conhece. Tá? Mas é importante saber que mesmo as bactérias mais virulentas, como o Streptococcus pneumoniae, quando eles causam infecções, as infecções mais brandas são as mais comuns e as mais graves são sempre as menos comuns. Ainda bem, né? A infecção pelo pneumococo, que é a pneumonia, que começa, que pode ser a otite média, ou a pneumonia, ou até meningite, ela também, mais uma vez, começa com a colonização da nasofaringe. Se você não tiver essa bactéria adaptada à sua garganta, à sua nasofaringe, aliás, você não consegue desenvolver uma infecção, né? E a bactéria pneumococo, ela adere à nasofaringe porque ela tem adesinas, olha, igualzinho Staphylococcus aureus. É claro que não são as mesmas, né? São proteínas do tipo adesinas, mas cada bactéria tem a sua. Essas adesinas fazem com que o pneumococo fique muito bem aderido à mucosa da nasofaringe. Eu não sei se vocês ainda já viram os tipos de imunoglobulinas, senão vocês vão ver em algum momento que existem anticorpos que ficam patrulhando as nossas mucosas para eliminar a presença de bactérias, né? E o pneumococo, ele vive numa mucosa, que é a nasofaringe. Então, ele consegue produzir uma proteína que destrói essa imunoglobulina. Então, ele fica lá na mucosa, vem uma imunoglobulina tentar destruir essa bactéria, mas a bactéria, antes disso, destrói a imunoglobulina via IgA protease. A partir da colonização da nasofaringe, que se estabelece então pela presença de adesinas e pelo fato da bactéria evitar de ser destruída pelas imunoglobulinas, a partir da nasofaringe ela pode ir para o ouvido, né? O ouvido está conectado na nasofaringe, e daí você tem as otites médias. Eu tive muita otite média quando era criança e é muito comum isso na infância, especialmente para mim que nasci antes das vacinas, né? Das vacinas contra o pneumococo serem dadas para todas as crianças que nascem. Então, a partir do ouvido, você pode ter o desenvolvimento de pneumonia, né? Ou então, pode ser que a pneumonia se desenvolva sem a otite, diretamente da bactéria que está na nasofaringe e atinge os pulmões. Quando essa bactéria causa pneumonia, isso é muito importante, é muito importante mencionar a pneumolisina, que é uma proteína que vai lisar as células ciliadas do trato respiratório, né? O nosso trato respiratório tem várias células ciliadas que ficam impedindo que as bactérias entrem no pulmão. E quando entra alguma coisa, elas ficam empurrando para fora. Mas o pneumococo tem pneumolisina, que lisa essas células ciliadas. E aí você não consegue se livrar dessa bactéria, ela se estabelece no pulmão e começa a causar pneumonia. Se essa bactéria ainda tiver cápsula, que é uma coisa muito, muito importante no pneumococo, a gente vai ver já no próximo slide que ele tem uma cápsula muito espessa, ou seja, ele é totalmente revestido de açúcar. O fato dele estar revestido de açúcar faz com que ele consiga cair no sangue e sobreviver muito bem, porque os neutrófilos não detectam a presença dessa bactéria porque ela está escondida dentro da cápsula de açúcar. Aí a bactéria pode cair no sangue, pode se espalhar e vir a causar um quadro de meningite caso atravesse a barreira hematoencefálica. Aqui é um slide sobre o diagnóstico. Então, por exemplo, no caso de pneumonia, você pode fazer uma microscopia do escarro e você vai visualizar as células epiteliais cheias de pneumococo. Os pneumococos não estão dentro da célula não, tá, gente? Porque o pneumococo ele não vive dentro da célula, ele vive do lado de fora mesmo. Isso aqui é uma célula epitelial, essa célula rosinha com o núcleo dela. E os pneumococos são essas bolinhas, né, em pequenas cadeias que estão aqui, tá? Olha como eles são bem pequenininhos, vivem um do lado do outro.
Nesses casos, a penicilina é o tratamento de escolha e caso haja resistência, que como eu já falei para vocês, em Streptococcus a resistência é rara, você pode optar por sulfametoxazol trimethoprim ou azitromicina. E, que coisa boa, existe uma profilaxia, que é a vacina pneumocócica, né? E aí existe a vacina pneumocócica 13 valente. Já ouviram falar isso? Vacina pneumocócica 13 valente. Significa que ela te protege contra os vários tipos de cápsula que o pneumococo tem. Eu nem consegui colocar para vocês o slide da cápsula do Streptococcus, mas eu vou colocar em algum caso clínico. Vou mandar um caso clínico para vocês verem como é que é a cápsula, com uma imagem assim bonita para vocês verem a cápsula do pneumococo, que é uma coisa muito impressionante. Você vê a bactéria bem pequenininha no meio e uma cápsula assim que é 10 vezes maior que a célula bacteriana em volta. Aliás, eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, só para vocês visualizarem. Eu abri aqui na internet uma imagem, porque eu acho bem legal vocês verem. Então, aqui você tem uma lâmina de Gram, tá? Onde você tem no fundo é o fundo corado com fucsina, com safranina, né? Que faz parte da coloração de Gram. Você tem as bactérias aqui, essas bactérias roxinhas, que são os pneumococos. E em volta, esse halo branco é a cápsula, né? A cápsula fica branca porque ela não é corada pelos corantes. Então, vê como ela é bastante espessa. Isso aqui tudo é açúcar. E é açúcar que o nosso organismo reconhece como próprio. Então, ele não dispara um processo infeccioso, certo? Então, voltando aqui, eu falei para vocês da vacina e... Para encerrar, eu sempre gosto de passar esse slide, que é uma forma da gente visualizar as diferenças entre os dois grandes cocos gram-positivos de importância médica, os estafilococos e os estreptococos. Então, se você tem um coco gram-positivo, a primeira coisa que você tem que fazer é o teste da catalase. Os estafilococos produzem catalase, clivam água oxigenada em água e oxigênio. Os estreptococos não fazem isso. Se você estiver lidando com uma bactéria catalase positiva, um gram-positivo catalase positivo é grande chance de ser um Staphylococcus. Então, você deve proceder com o teste da coagulase e, se houver a presença de coagulase, é um indicativo de ser da espécie Staphylococcus aureus. Se for um coagulase negativo, a gente não precisa se preocupar em dar nome aos bois, ou seja, eu não preciso identificar a espécie, pelo menos não se eu estiver lidando com um diagnóstico clínico. Se eu trabalhar com pesquisa, eu, por exemplo, trabalho com pesquisa em estafilococos. Então, quando eu encontro um estafilococos coagulase negativo, eu faço alguns testes para determinar a espécie. Mas na rotina médica, a gente não precisa disso. Basta você determinar que é um estafilococos coagulase negativo. Mas se o seu coco gram-positivo for catalase negativo, é um indício de ser um streptococcus. Então, a gente deve semear essa amostra numa placa de agar-sangue e visualizar como vai ser a hemólise que ela vai causar. Se for uma bactéria sem nenhum tipo de hemólise, é um gama hemolítico. Se ele fizer uma hemólise parcial, ele é um alfa-hemolítico e provavelmente é um Streptococcus pneumoniae. Agora, se for feita uma hemólise total, ele deve ser um beta-hemolítico, né? E aí existem várias formas de a gente identificar, mas normalmente se aquele suave veio de garganta ou veio de uma infecção de pele, a gente deve estar lidando com Streptococcus pyogenes. Mas se for uma amostra vinda de suave vaginal ou de infecção em recém-nato, deve ser Streptococcus e pode ser confirmado através do teste CAMP, que é aquele teste que eu mencionei para vocês, onde a gente cruza, né? Bota um crescimento de Streptococcus supostamente agaláctico, que você quer investigar, em contato com os Staphylococcus aureus para verificar se as hemólises dessas duas bactérias são potencializadas. Pessoal, então a gente termina aqui a aula de Streptococcus. Eu tinha até bem mais coisa para falar, mas nesse ensino remoto eu prefiro falar menos, né? Assim, aprofundar menos, mas falar mais geral, tá? Então, quem quiser saber mais sobre Staphylococcus e Streptococcus pode me perguntar. Ficando alguma dúvida, que eu acho que deve ter ficado, porque a gente viu, eu hoje mandei para vocês 2 aulas grandes, 2 bactérias importantes. Então, havendo dúvidas, vocês perguntem, ok? Então, bom estudo para vocês e até mais.